Nós somos um seminário sobre práticas devocionais. Amém? E nós vamos aqui a segunda mensagem nesse tema. Nós vamos falar aí de vida devocional. Abra sua Bíblia no texto que usei semana passada e quero ir novamente a ele, 1 Timóteo 4, a partir do verso 1. 1 Timóteo 4, verso 1, a partir dele. A nossa intenção, meu irmão, é que você saiba reagir a Deus numa devoção correta, baseada na Bíblia. Amém? Que você tenha uma postura devocional, não só que você não seja cumpridor de tarefas, mas que você seja alguém que saiba cumprir ali aquele momento de devoção a Deus como um momento de desprendimento de si, um momento de santificação. Eu acredito que a vida cristã ela tem as suas ferramentas. Por isso que nós estamos dando a vocês, fornecendo a vocês, ferramentas devocionais diárias, coisas que vocês vão ter que utilizar diariamente para a vida cristã de vocês. O texto do apóstolo Paulo ao seu discípulo, filho na fé, filho da fé de Paulo, que Paulo chama de amado, né? Então, Paulo, logicamente, haveria de equipá-lo. Amém? Vamos lá? Olha o que diz o texto lá a partir do verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois todo exercício físico tem algum valor, mas a piedade, valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Paulo ainda é muito claro a dizer: ordene essas coisas e ensine-as. Que o Senhor nos fale. Amém? Eu iniciei na semana passada falando da maioria da vida devocional que é cobrada dentro de igreja, que é uma vida proibitiva. É uma doutrina que faz com que a gente se proíba de certas coisas, julgando que com isso nós seremos santificados. E mostrei a vocês que esse texto aqui está recheado de uma heresia da época. Na época do apóstolo Paulo, a época que ele está aqui falando, a filosofia estava em expansão com o Império Grego ainda dominando essa área, nessa influência sobre as nações. A língua era grega e a filosofia estava indo. Então, junto com a filosofia, se formou uma crença que a gente pode chamar aí de pré-gnosticismo. Ainda não o gnosticismo que haveria de se formar, como hoje temos igrejas gnósticas, igrejas cristãs gnósticas. Na época não era diferente. Os homens ainda não estavam tão organizados, mas eles já estavam se introduzindo nas comunidades de fé, nas igrejas. E o que estava acontecendo ali? Eles começaram a trazer doutrinas proibitivas. Não era do nada. Eles pensavam que o mundo, a matéria, tudo que foi criado, tudo que é físico, tudo que tem matéria, é ruim. Então, o mundo é ruim e criado por um Deus ruim. Eles acreditavam que existia um Deus muito ruim que criou a matéria como algo ruim e nos aprisionou na matéria. Então, para eles, a libertação, ela vinha por um esclarecimento, uma iluminação, uma ideia, um conhecimento, alguma coisa que os levaria a superar as suas debilidades, essa limitação que o ser humano está, que é a matéria.
Pensa só, aí você pensa, tudo bem, para que a gente tem que estudar isso? Fala da palavra, mas é exatamente isso que Paulo está falando. Esses homens começaram a se introduzir pelas comunidades de fé e começaram a falar assim: Jesus não veio fisicamente. Jesus não pode ser material. Por quê? Eles viram em Jesus algo que casava com o que eles pensavam. Alguém que falava que veio de Deus, que trouxe o conhecimento de Deus. Isso para eles não era difícil de entender. O problema que para eles estava é que a gente tem que ter Jesus encarnado. Se Jesus ele não veio de forma física, ele não foi o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós. Se não houve sacrifício, a nossa fé não tem sentido algum. E se não houve ressurreição física de Jesus, não houve nenhum tipo de vitória contra a morte. E nós ainda estamos em tudo aquilo que era anterior a Jesus, a morte, o pecado. Eles começavam a negar tudo isso e a igreja ia nesse barco. Não, pensando bem, Jesus não pode ter sido um corpo, né? Talvez ele era um espírito com algum tipo de forma, mas não física igual a nossa, não. Ele veio e se fez carne e habitou entre nós, disse o apóstolo João, e mostrei tantos outros textos. Eu não vou pregar semana passada, porque eu fiquei literalmente no primeiro ponto da mensagem. É um seminário, então eu estou leve. Mas mostrei para vocês que essa ideia, o que ela começa a falar? Já que o mundo é ruim, já que o corpo é ruim, já que tudo isso é ruim, quanto mais nos proibimos, eles começaram assim, se proibindo, falando, vamos nos abster de certos alimentos. Nós não estamos falando dos costumes judaicos de alimentação. Nós estamos falando de pessoas que falavam, vamos infringir o nosso corpo com sofrimentos, nos induzir a sofrer, para que de alguma forma a gente evolua e cresça nosso ser imaterial. Com isso, meu irmão, alguns contam-se na história que os gnósticos eles bandearam para dois lados. Uns falaram, vamos evitar tudo isso, e os outros falaram, quer saber? Eu vou me entregar de forma libertina e vou infringir o meu corpo com sofrimento. E mostrei a vocês que o cristão, ele tem um processo inverso. Gente, eu estou colocando vocês no texto, porque se a gente não ouviu o que eu falei semana passada, falar o que nós temos para falar agora fica totalmente comprometido. Terminamos com aquela velha ideia, ou melhor, a nova ideia que promoveu uma diferença no jantar da Andressa. Quando você for fazer alguma coisa, coloque que isso é para a glória de Deus e veja se caiba. Eu falei, quando você estiver tomando a Coca-Cola, terminei com essa ideia, por quê? Porque o texto, ele exalta o Deus que criou de forma proposital. Ele está falando que Deus criou todas as coisas, que esses homens querem proibir. Eles acham que pelo desuso de algo nós vamos ficar santos. Olha só as ideias, eu estou só jogando as ideias de semana passada para a gente poder construir mais ainda aqui juntos. Agora, o texto de Paulo é taxativo no 3 ao dizer, Deus criou. Então não é ruim, porque é bom. Como é que eles podem? Lá no verso 4, Deus criou e é bom. Ele não faz nenhum tipo de louvor a esse pensamento e nem deixa barato ou vamos pensar que a gente pode conjugar essas duas verdades. Não, ele diz, Deus criou, é bom e não é para ser abstinente, é para ser recebido com gratidão a Deus. Então eu mostrei a vocês que a mentalidade de devoção, ela é uma mentalidade que vive e enquanto vive, agradece aquele que criou. Ou seja, enquanto nós estamos vivendo, lidando com tempo, casamento, paternidade, trabalho, com todas essas demandas da vida, nós estamos literalmente em devoção a Deus, ou não. O que difere é a mentalidade, é a quem recebe louvor. A gratidão aqui não é só aquela palavra de, ó Deus, muito obrigado pela comida, porque aqui está falando de comida. Mas então, o casamento, como que seria essa gratidão em louvor de palavras? Não é apenas palavra, não é apenas louvor com os lábios, verbalizando alguma oração de gratidão. É também, claro, de vez em quando agradeça a Deus pelo seu cônjuge. Mas não é apenas isso. Nós estamos falando aqui de gratidão, de louvor. Eu falei que ia mostrar para vocês, nós vamos ver muitos outros lugares onde a Bíblia ela trabalha essa ideia, essa proposta de sermos gratos. E isso é louvor. É quando você vai para Deus diante do seu trabalho e você está ali fazendo tão bem aquilo, executando aquilo com louvor, servindo pessoas, fazendo pessoas crescer, sei lá com qual forma que você trabalha, mas que aquele momento ali
é o momento onde você exalta o Deus Criador. Que o nosso Deus que criou todas essas estruturas, toda essa regência da vida foi Deus que criou. Como que nós poderíamos negar essas realidades pensando que espiritual é entrar aqui dentro e orar apenas? Não. Eu estou tentando mostrar a vocês que vida devocional é desde pegar uma panela para fazer uma comida, até você pegar e se ajoelhar para orar, ou adorar, ou deitar para adorar, ou sei lá como que você adora. Tem tudo isso, tem louvor e gratidão. Estamos juntos. A maneira como você cuida do seu corpo, a maneira como você cuida do seu tempo, a maneira como você cuida do seu dinheiro, não é dar dinheiro para a igreja nem para ninguém. Não é isso apenas, não é o resumo de tudo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina um princípio chamado mordomia. Então, quando nós nos apossamos da criação, cuidamos bem, isso é motivo de louvor a Deus. E a Bíblia dá conta de mostrar isso. Mais para frente, se não me falha a memória aqui, mas nós já lemos na semana passada o quanto que a Bíblia ela mostra, né, para nós se comer alguma coisa, ou por palavras, ou por ações, faça isso para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Então a gente precisa compreender isso. Tudo que nós vamos fazer deve sim glorificar o Senhor. Estamos juntos? Então não é apenas um momento devocional de oração. Nós não estamos tentando remontar essa ideia de piedade dentro de um quarto onde a ideia de monastério nasceu. Eu não posso me contaminar, então eu tenho que ficar em algum lugar recluso, algum lugar guardado, que senão eu me contamino. Gente, isso nunca foi de Deus. Deus, ele quer que enquanto vivamos, enquanto estamos na vida, lidando com as mais diversas tarefas, que a gente possa fazer daquele lugar ali um local de adoração. Isso é possível, isso não é palavra de pastor, isso é a essência da palavra. Agora eu quero mostrar a você, destacando aqui, para a gente evoluir, Paulo ele começa a falar o seguinte, cuidado com aquelas ideias doidas. 6 e 7, ele fala sobre falsos ensinos, fábulas, contos, coisinhas que eram ditas, mas que não tinha poder de alimento. Eu falo isso para vocês, presta atenção aqui. Uma palavra emotiva, ela tem o poder de tocar aquela pessoa naquela hora, fazer chorar, fazer rir, fazer o que for. Promover a emoção que ela se propõe. O problema todo é que quando a vida pega, você não é sustentado por uma emoção. Aliás, as emoções são as últimas coisas que vão no momento que a vida banda você, vamos falar português claro, quando puxa o nosso tapete, a vida, quando você tem que ficar de pé, meu irmão, uma certeza plena de quem Deus é. Doutrina não é aquela coisa, corta cabelo, não corta cabelo, maqueia, não maqueia, usa certo tipo de roupa. Não, não é isso não. Doutrina aqui é o entendimento de Deus, é aquilo que Deus propõe para o ser humano. Pelo amor de Deus, nós contaminamos isso por causa de uma instituição que o homem criou, idealizou. Cada um tem a sua doutrina. Não, ninguém tem cada um a sua doutrina. Porque a palavra doutrina ela sempre apareceu como boa doutrina. Então, que você tem seguido as palavras de Cristo, não é uma coisa qualquer. Com isso, presta atenção, Paulo estava tentando distanciar eles dessas ideias malucas que o tempo todo surge. Nós vimos o tempo todo surgir ideias de devoção a Deus malucas, insanas, coisas que os homens promovem, um Deus que eles criaram, idealizaram, e então eles promovem. Vai lá, e Deus quer te pedir isso, Deus quer te pedir aquilo. Meu irmão, eu acredito num Deus que, se ele fosse exigir alguma coisa de nós, ele sabe muito bem que de nós não procede nada. Você entende a doutrina da sua total dependência de Deus para agradar a Deus? Você entende isso? Você em si mesmo, você não faz nada. Você é apenas despertado pelo próprio Deus para agradá-lo. Vamos lá, a obra que tem que ficar pronta até a vinda de Cristo, a Bíblia diz em Filipenses 1,6, que aquele que em nós começou a... quem está fazendo a obra em nós? Se é verdade mesmo, se é ele que está fazendo a obra, que ele vai apresentar a ele, é ele que faz a obra. Você só precisa se render, você precisa aprender esse rendimento, essa rendição, perdão, esse se deixar diante de Deus tratar. Agora, o que tem acontecido? Presta atenção. Quando Paulo começa a alimentar Timóteo, a tirar essas ideias falsas do evangelho, quando ele começa a falar, olha, você precisa ver se você é um bom ministro, alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que você tem seguido. Ele diz, você não é qualquer um. Mas além de saber e seguir, perseguir, ele fala assim, eu quero colocar em você uma outra mentalidade, meu filho na fé. Você precisa
se exercitar na piedade. Porque presta atenção, saber não é tudo. Saber aqui, encher a mente, não é tudo. Explicar o que se sabe da palavra não é tudo. O que Paulo está colocando é que a nossa fé é extremamente prática. Ela é devocional. A nossa fé, todo sermão, cara, pode ser o teólogo, o cara que só fala de teologia. Se você ouvir uma palavra bíblica e vier da palavra de Deus, ela sempre vai ser devocional. Em que sentido? Ela sempre vai conter uma posição para que você se devote a Deus a mais. Perguntaram para um homem que cria, sem entrar nisso, não dá tempo aqui, mas para um homem que cria que Deus escolhe pessoas para salvação. Essa doutrina é o calvinismo. Aí perguntaram para ele assim, mas se Deus escolhe alguns para salvação, olha só que jogada. Se Deus escolhe alguns para salvação, então por que evangelismo? Por que evangelizar? Se Deus escolheu e ele vai impor que essa pessoa seja salva, ela vai vir para Deus. Talvez você já passou isso para sua cabeça, mas o senhor não ocupe disso agora. O que vale para nós é a frase do homem. Ele explicou da seguinte maneira, ele falou assim, explicou lá toda a teoria deles e falou assim, sim, nós evangelizamos. Aí ele falou assim, porque se uma doutrina é bíblica, ela não te paralisa. Ele falou, se uma doutrina é bíblica, ela não te paralisa, porque se ela te paralisar, volte a ela e questione se ela é bíblica. O que está acontecendo com a gente? A gente estava vindo correndo muito bem, como Paulo falou para os Gálatas. Aí, de repente, a gente para e escuta um cara falando de uma versão do evangelho. A gente não percebe, porque parece uma linguagem boba, mas aquilo vira devocional em nós. A gente começa a expressar aquilo para Deus. Poxa, eu era de oração, mas aí eu ouvi alguém falando que, sei lá, orar tanto assim para quê? Você entende? Eu não sei qual é a tua realidade, eu não sei o que você escuta, eu não sei quem você acessa, eu não sei a que você se abre, ao que você se expõe, mas eu sei que talvez você vinha muito bem e de repente você passa a ouvir alguém. Você vinha muito bem e de repente você passa a dar ouvidos a ideias. Aí a tua vida que era veloz, uma vida de busca, uma vida de devoção, passa a ser uma vida arrastada, pesada, que você começa a falar, gente, está muito fardo, eu vinha bem, eu estava bem com Deus, agora eu não estou conseguindo ouvir um negócio sobre adoração, não consigo mais adorar. Eu ouvi, eu concluí alguma coisa. É isso que Paulo está falando, a quem você ouviu, porque se você ouviu, você vai promover exercício. A boa alimentação na fé vai promover exercício e não fardo. Gente, você já deu mole, não sei se você faz exercício. Eu, com a minha obra, eu não tenho tido regularidade. Não dá, gente. Trabalhar sozinho numa obra e ainda fazer exercício com regularidade não está dando, não dá. Mas eu tento manter ali o máximo me mexendo. Você já tentou comer bastante, uma comida pesada, e depois fazer qualquer coisa leve, uma caminhada? Fica difícil, né? Tem certos alimentos que não cabem. Para anteceder um pré-treino, não cabe. Paulo está falando assim, você come bem, e eu quero pedir que você se exercite, que você se mexa. Meu irmão, presta atenção. Ao ouvir uma palavra, formule duas coisas. Isso aqui não é bíblico, eu falo, não é bíblico, e eu estou ensinando por quê. Isso aqui é um segredo meu, da minha caminhada. Ao ouvir uma mensagem, formule duas coisas. Estamos juntos? Vamos lá. Primeiro, formule uma prática. É bíblico, Tiago 1, está lá. Você se engana com falso discurso, ele diz, mas você precisa ser o quê? Prático. Ele diz que aquele que é fazedor e não somente ouvinte é bem sucedido em tudo que faz. Então, né, é bíblico. Foi só uma expressão do resfriado, tá? Uma expressão do resfriado. Formule uma prática. Fale, o que muda depois que eu ouvi isso? Pegou? 2, como eu oro depois disso? Porque toda mensagem precisa virar intercessão. Você vai ouvir isso aqui e você vê a sua vida relaxado, do seu esposo relaxado. Gente, fala, Deus, atiça nosso ser para buscar o Senhor. Nós estamos muito ruins. Agora, o que acontece com a gente? A gente ouve, não faz nada, não ajusta nada. E a gente ouve e também não vai diante de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Oração é comportamento de dependente. É você entender que você sabe que a coisa não anda sem que Ele mova. Nós vamos falar muito de oração ainda, vida devocional, né? Vai se arrastar aí. Agora, por agora, a gente precisa entender
que o cristão ele precisa da palavra aí, exercício. Essa palavra é interessante porque tinha a ver literalmente com os atletas praticando exercício, eles se preparando para a competição. Então Paulo está falando assim, a piedade, que é uma palavra aí, eusébia no grego, que é literalmente isso. É uma palavra, não piedade não é pena, tá? É uma palavra que se distanciou de nós. Nós fala assim, cara, eu tenho piedade dessa pessoa. Ficou ruim, né? A palavra piedade é devoção. Então, o que acontece? Paulo comparou o cristão a um atleta em outro momento. 1 Coríntios 9, 25 diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Todo atleta em si, ele se domina, ele se controla, ele se ministra. Então a gente precisa entender uma coisa: aquilo que não vira exercício, gente, não promove nenhum benefício. Aquilo que não vira exercício não traz os seus benefícios, não vira nada para nós, não causa em nós nenhum impacto. Vocês aqui, graças a Deus, a Andressa ontem, achei legal no nosso curso, né? O pureza, como proteger a pureza do seu filho. A Andressa falou assim: cara, é terrível, porque você está numa igreja que prega a palavra, você fica sem. Ela ficou assim, ó. Eu falei, legal, é isso aí mesmo, sem desculpa, tem que fazer alguma coisa. Por quê, gente? Presta atenção, quem fez o CRAU aqui? Quem fez a escola de finanças? Hã? Se você não põe em prática nenhum dos passos, se você ainda continua celebrando dívidas, se você ainda continua não entendendo o valor da eternidade para as coisas, uma boa mordomia, a honestidade, se você continua sendo fiador de pessoas, se colocando em perigo financeiro, se você não ouve um bom conselho para fazer sua vida financeira, sua gerência e sua mordomia, o que o CROM foi para você? Quem fez o IES? O IES, gente, não é só para jovens não, tá? Pergunta a Kátia. Não, a Kátia é jovem. Mandei mal. Mandei mal, Kátia. Você está muito mais jovem do que o Alex e o Diogo junto. Vamos lá, um burpee. Kátia, Alex e Diogo, uns exercícios, flexão. E Vitor ainda. Kátia vai deixar todo mundo para trás. Eu digo assim, não é só para adolescentes, jovens, que ainda estão em fase. Gente, você não sabe tua missão de vida, faz o IES, cara. Um seminário, sexta e sábado, passa rapidinho, passa ou não passa? E nós nos divertimos a beça juntos. Então, o que vai adiantar se você não perseguir aquilo que Deus apontou como destino para a tua vida? Fala para mim, irmãos. Vocês estão entendendo? Foi alimentado? Prática. Formule uma prática e formule uma intercessão. Você vai ver que tua vida vai virar do avesso. Você vai ver as palavras, você vai ficar com sede de ouvir. Fala assim, não, fala mais, eu quero mais. Pastor, para de enviar áudio de 3 minutos, isso é maldade, eu quero que era longo. Agora os áudios ficaram curtinhos, né? Agora ficou nenhum, porque essa fase de obra que eu tô bem sucinto. Então, preste atenção. Com isso, a gente começa a elaborar aqui um pensamento. Você quer saber a nossa cultura? Nós não cremos em momentos devocionais, nós cremos numa vida devocional. Corrija isso. Você não pode ser um cristão de momentos devocionais. Você precisa ser um cristão de vida devocional. Presta atenção, e isso é bíblico, 1 Coríntios 10, 30. Vamos lá? Quando eu for falando aqui os versos, se você quiser acompanhar só por leitura ou abrir os textos também, está tudo bem. 1 Coríntios 10, 30, verso 30. Diz assim: se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Vou explicar depois o contexto para vocês. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, Andressa. Não é minha ideia, não. Vou contar aqui para vocês uma coisa. Corinto era um lugar perigoso para ser cristão. Porque se tinha muitos rituais de entrega de animal. Aí ele está falando assim, se tu for convidado, eu sou convidado por alguém que não serve a Jesus, e o cara fala assim, ó, isso aqui é uma comida que é sacrificada. Ele falou assim, não come não, cara. Não come não por causa da consciência do outro. Essa consciência do outro foi em duas direções. Tanto de quem está me chamando para comer, que pode dizer, ué, ele crê nos ídolos? Segundo, do novo crente, daquele que é mais fraco do que eu, que vai passar e vai falar assim, ué, pode comer? O pastor... Teve uma vez que a primeira pessoa que nós tratamos com dependência química aqui foi muito legal. O camarada passou, eu estava num bar. Calma, irmãos.
Literalmente, eu estava tomando uma Coca-Cola forçada. Vou explicar isso. Eu evitei uma briga. Puxei um cara bêbado e levei comigo. O cara falou que eu salvei a vida dele. Cada coisa, né? Aí ele falou assim, pastor, eu preciso te pagar uma coca porque você salvou minha vida. Mas ele que estava querendo arrumar briga. Aí, para não apanhar, eu levei o cara. Aí ele parou no bar do Abraão e falou assim, vamos, cara. Não, toma uma Coca-Cola. Falei pro Abraão, bota no caderno dele, não. Eu tô sem dinheiro, daqui a pouco eu volto aí e pago. Aí tá bom. Tô eu bebendo a Coca-Cola, só que naquele copinho, né? Gente, se tivesse Covid, né? Não confio nesse lugar para lavar esses copos, não. Sou chato em alguns sentidos, sou pouquíssimo chato. Mas nisso aí, tava lá, bebendo lá a Coca-Cola. De repente, o cara passou, literalmente, ele fez assim, pastor. Aí ele falou pro Marcelo, ele veio aqui, falou, cara, teu pastor estava dentro de um bar. É muito engraçado, porque ele parou para conferir, tipo, caramba, o que esse cara tá fazendo aí, o que ele tá bebendo? Aí depois ele veio, pediu ajuda, abriu e contou, e aí foi a primeira pessoa que a gente ajudou com um problema de dependência química. Então preste atenção aqui. Se você não percebe esse texto, olha a gravidade. Só que para quem está comendo não faz efeito nenhum, porque olha o que ele diz. Como que você vai ser julgado se aquilo que você faz é para a glória de Deus? Ele está falando, você não come para ídolo nenhum, você não come para nada, você come para a glória de Deus. Então ele disse assim, como é que você vai ser julgado se você dá graça? É o que eu estava ensinando a vocês. Se, gente, com todo respeito, se dentro do teu quarto, aquilo que você faz, você não pode glorificar a Deus porque faz, então significa que tem um problema aí. Se não exalta quem criou aquilo que você está praticando, tem um problema aí. Tem alguma coisa. Você não pode dizer, fiz isso para a glória de Deus. Os negócios no teu trabalho, é simples você falar, olha, tem um negócio no meu trabalho que não é assim, não é tão errado, mas também não é certo. Tá, você pode agradecer a Deus o resultado disso? Não, não posso. Opa! Então vamos conversar, porque teve alguma inflação aí do Deus Criador que você não pôde glorificá-lo. Sabe, gente? É, é muito triste, porque quando a gente começa a dividir a vida assim, cá para nós, Jesus ele é o menos servido nessa história. Porque a Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer, não é só agradar um, não, ele diz aborrecer o outro. Então não dá para se dividir. Se você não entender o propósito de uma vida devocional, você vai viver assim, sentando em lugares que você não pode glorificar o Senhor. Certos tipos de assuntos, jovens, vocês que estão lá em faculdade, você pode dizer, cara, eu fui com esse povo, eu baixei a cabeça para eles, para a glória de Deus. Sabe? Aquele assunto. Não, se você usar essa regra de a quem eu agradeço, a quem eu glorifico com essa atitude que eu estou tendo, você vai entender que a vida devocional ela ganha outro sentido. Gente, cá para nós, trânsito trata a nossa vida, sim ou não? Cá, quando você está atrasado, tem um mole, sempre tem. Quando você está calmo, tem um perturbado. Nunca segue o teu fluxo, o trânsito. Quando você vai ter uma atitude no trânsito, e você pensa assim, cara, Deus é glorificado nisso aqui, vou dar-lhe uma fechadona nesse cara, ele que se exploda, ele que suba a calçada, ele que faz. Dá para glorificar a Deus? Eu falei para vocês, quanta coisa ruim eu passei nesse tempo nessa minha história, trajetória pastoral, quando assumimos o local ali, estava no gato. Aí o pessoal, é porque eles mantinham um ponto aqui de pregação aí no roubo da energia, roubando energia. Pode dizer, para a glória de Deus, a gente faz isso? Como isso toca e glorifica a Deus, gente? Fala para mim. Ou a outra que chegou aqui e profetizava, que eu brinco, né? Eu fui expulso de 2 centros de recuperação. E olha que eu nunca usei droga. E, sinceramente, cara, é um assunto para outra hora. Mas aí, a mulher chegou aqui, uma das pessoas que a gente tentou ajudar com o centro de recuperação. Gente, se tiver lugar sério, me indica. Pelo amor de Deus, estou com saudade dessa causa. Aí, o que aconteceu? A mulher falou assim, pastor, eu não tenho carteira, eu dirijo assim mesmo, toda errada. E quando o policial para, eu falo, é para a obra de Deus. Se quiser levar, leva. Nunca levou. Eu falei, gente, 2 pilantras, o policial e a mulher, cara. Não dá para conjugar, é para a glória de Deus. Não dá, gente. Se você for entender, não dá para você falar, eu glorifico a ti, não dá para dar glória. Você entendeu? Não dá para ter gratidão. A palavra gratidão, ela tem que sair dessa questão. Tipo, dê cultos de ações de graça. Dê culto de ações de graça. Tudo bem, não tem importância. Mas
entenda que a gratidão, ela vai muito além. Ela é uma proposta de exaltar a quem tem direito, a focar em quem pode receber a glória por aquilo. Então preste atenção, quando você for fazer, não é só comida, louvor e alguém falando que darei eu, Senhor, pelos benefícios que me... Não, é muito mais. Quando você agradecer algo ao Senhor, quando você for para Ele em gratidão, exalte muito através daquilo que você está agradecendo. Você está entendendo? Agradeceu por uma casa, louve o Senhor nela, abra a sua casa para receber um grupo pequeno, uma casa de paz, alguma coisa. Faz alguma coisa que aquilo, de fato, tenha uma mentalidade agradecida, entende? Não é um momento, é esse o problema. Nós sempre reduzimos a um momento. Não faça disso, por favor. O texto também de Colossenses 3,16 é interessante demais, porque o que ele faz? Ele fala de um coração preenchido da palavra de Deus. Aí ele fala que a palavra habite em nós ricamente. Aí ele vai dizer, e tudo o que fizerem, no 17, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor, dando por ele, graças a Deus Pai. Ele está falando fazer tudo. Gente, tudo é tudo. Então preste atenção, a piedade ela é um exercício diário. Você está aí? Presta atenção, domingo nós tivemos aqui a reunião de liderança. A nossa reunião de liderança está podendo, a única estrutura que a gente achou que cabe para todo mundo é uma vez ao mês, só que ela é bem prolongada. A Gó e o Zé, eles nos ajudam, eles fazem a comida. Gente, a gente saiu daqui 3 da tarde. Só que vamos lá. Quem proporcionou esse ambiente para nós? Eles dois. Agora imagina que a Gó pensa assim, quer saber? Eu não sou líder, né? Tem gente que tem essas mentalidades esquisitas, maluca. Para mim isso nem de cristão deveria ser chamado. Pessoas que se prendem a igreja é família, gente, não é cargo. Isso aqui, eu não sou pastor porque estou pastor, entendeu? É uma essência. Ninguém rouba da gente. A gente está conversando em casa sobre isso agora. Ninguém rouba da gente isso. Se tirarem daqui de cuidar, não vão ter como tirar. Como é que vai tirar? Eu de mim. Não me tiram de mim. Me joga dentro de uma igreja. Daqui a pouco você vai ver 5, 6 em volta de mim. Fala, o que está acontecendo ali? Eu cuidando de alguém, ajudando o pastor, cuidando. É meu chamado. Como é que vai tirar isso de mim? Púlpito? Isso nunca foi. Teve uma vez que o Espírito Santo me fez, eu dei risada demais. E eu fiz, eu obedeci. Eu fiquei falando, condicionando tudo a esse momento da minha vida aqui. Quando acontecesse, eu ter um púlpito. O Espírito Santo falou, você está precisando de púlpito, Jefferson? Compra um. Eu falei, como assim? Cara, eu passei por um lugar, tinha um púlpito de vidro assim, desse tamanho. Eu comprei, eu dava risada, eu botava assim, falei assim, a partir de hoje eu sou pastor. Sério, a minha vida mudou muito ali. Eu botei o púlpito de vidro, eu tinha, cara, não sei pra onde foi parar aquele púlpito, não. Botei o púlpito de vidro em cima da minha cômoda, falei assim, pronto, eu preciso de púlpito, tá ali, ó. Eu ria. Ninguém sabia disso, gente. Você sabia disso? Eu tinha um púlpito de vidro? Não sabia, eu nem lembrava se a pastora sabia. Mas eu tinha um púlpito de vidro. E eu falava isso, eu preciso de púlpito, tá ali, ó. Eu sou pastor. E pronto, eu comecei a cuidar. Você entendeu, gente? Né? Abrir igreja não, né? Rachar igreja não. Eu comecei a cuidar. Então, a gente precisa entender esse conceito devocional, um conceito de vida, aonde Deus ele se torna o centro de tudo que a gente faz, aonde Deus ele pode participar das nossas atividades e a gente não deixa Deus fora delas. A gente não fica assim, cara, o dia que eu for integral na igreja, o dia que o meu ministério for missões, você começa a se tornar na vida. É isso. Gente, a gente precisa mais de cristãos que se tornem na vida do que cristãos que, pelo amor de Deus, equilíbrio nisso que você vai ouvir agora. Nós somos maioria que não vai às nações, por exemplo. Nós somos maioria que ficamos. E a igreja brasileira, ela sobrevive muito para a estrutura dela. Sejamos francos. Sejamos francos. Eu recebi uma pessoa aqui e a pessoa confundiu as bolas e começou a profetizar. Aí a pessoa começou a profetizar para mim, falando da estrutura da igreja. Aí falou assim, e Deus me fala que tem membros que estão dizendo para onde vão os dízimos da igreja se a igreja está nessa condição. Eu falei, só se for pancado. Eu fiquei ouvindo a pessoa e falei assim, sei que Deus está falando isso com ele. Aí eu deixei. O cara viu, acho que meu jeitão não estava muito de, que mensagem profética. Aí a pessoa calou assim, falou assim, você não está concordando, mas é Deus que está falando. Então ele vai ter que falar de modo mais íntimo, porque ele sabe como é que funciona nós dois. E isso aqui não está muito relacionamento eu e ele não, está parecendo mais eu e o Satanás. Gente, por quê? Vamos lá. Alguém tem dúvida para onde foi o dinheiro? Esqueceu?
as mesas das crianças, cada uma custava 6.000, 3.000, e os meninos tiveram que fazer soldado, e a gente botou dinheiro, todo mundo ofertou nisso, ventilador que não tinha, a gente não tinha nem parede, nem... Eu sei que isso veio do inferno. O que eu estou colocando para você? Presta atenção aqui. Meu irmão, eu não tenho coração na estrutura. A estrutura, ela vai sempre acompanhar a servir você. Nós não vamos servir a ela. Se isso começar a ser o nosso foco, presta atenção, agora não é discurso de mediocridade, não. Nós queremos ter algo bom aqui. Amém? Seja um ambiente confortável, tem que ser. É a nossa cara. Agora, não pode ser confortável e pesado. Não pode ser confortável e o Deus dessa igreja. Porque a gente fala assim, Deus me livre, eu tenho que cuidar do tapete da igreja. A partir de agora, eu vou pregar descalço para não estragar o tapete da igreja. Olha só, olha o Deus. Botou um tapete para ter tapete, para depois não poder pisar no tapete. Como é que fica isso? Gente, nosso tapete era tapete, lá é tapete ainda, só que agora virou almoxarifado. Tapete, e essa igreja é rua toda de barro, meu irmão. E a gente pisoteava. Quando tinha casamento, eu quase que chorava. Jogava pétalas, as pétalas iam manchando o tapete. Falei, meu Deus do céu. E pior, não tem como pagar a higienização, né? Então é a gente mesmo, dona Taneli. Eu, Marcelo, depois do casamento com produtos de limpeza que a gente ganhou, a gente tinha ganhado, não sei porquê, um mistério aí, ganhamos um monte de limpa-tapete. Aí a gente limpava os tapetes, né? Lembra disso? A gente limpava os tapetes. Então, por favor, presta atenção aqui. Nós não podemos fazer da nossa vida conforme tem acontecido, sabe? Eu quero que vocês sejam enviados, que vocês vivam para a glória de Deus. Teve um homem que chegou para Martim Lutero e falou assim, Martim Lutero, eu quero deixar tudo e servir a Jesus. Martim Lutero tem esse conto, essa história, não sei a veracidade, porque não temos como consultar Martim Lutero, ele está morto. Aí ele virou e falou para o cara assim, o que você faz? São biografias, né, histórias da pessoa. O cara falou, eu faço mesa, eu sou marceneiro. Ele falou assim, vá e faça as melhores mesas e faça isso para a glória de Deus. O cara foi. Você entendeu, meu irmão? Se todo mundo pensar assim, a vida vai se tornar devocional. Você não vai querer fazer as coisas para ocupar um cargo da igreja. Você vai querer fazer as coisas para se devotar mais a Deus. Você vai querer cuidar. Você vai querer cuidar sem precisar ser pastor. Você vai querer cuidar. Não que se você tiver que ser, você vai ser. A questão não é essa. A questão é que você não vai fazer da vida um lugar engessado. Você vai fazer da vida uma coisa que flui, que acontece. Não precisa, meu irmão. Ninguém trava você naquilo que você tem que fazer. Amém? Porque você está a serviço de Deus. Estamos juntos? Então, se a gente ampliou o conceito de devoção, a gente também tem que ampliar o conceito de santidade. Sabe por quê? A gente santifica partes da vida, sabe? E o que acontece com isso? Quando a gente limita o conceito de santidade, a gente cai nessa pegadinha aqui, ó. Nós não somos santos apenas por aquilo que deixamos de fazer, mas por aquilo que passamos a fazer. A santidade, ela está sendo só dessa questão de restringir. Quando você fala assim, fulano, cara, tem uma vida de santidade, você não pensa no que ele faz, você pensa no que ele não faz. Sejamos francos. Você pensa assim, pô, pastor, cara, ele tem uma vida de santidade, cara, ele falou que ele casou virgem. Entendeu? É assim. Mas você não pensa assim, pô, o pastor tem uma vida de santidade, cara. Olha o tanto que ele se dedica à palavra de Deus, olha o tanto que ele a conhece, olha o tanto que ele ama, olha o tanto que ele cuida. Você não pensa nisso, você não pensa, talvez eu e minha esposa viajando e você falando, cara, que homem santo, olha lá, tá indo descansar com a esposa, passar um tempo só com ela. Tu não vai pensar nisso, irmão. É por isso que eu decepciono, sei lá, assim, eu acho que não tem isso na minha vida. Mas se tem alguém que fica assim, pô, não posto uma foto quando viaja. Posto não. Eu não posto as minhas desgraças. Ontem, 6h pouca da noite, botando piso lá no banheiro da minha casa, onde não tem energia. 6h pouca já está escuro. Só pensa nisso. Há uma luz no outro cômodo iluminando o lugar onde eu estava. Você não viu foto disso? Aí quando tu vê foto da minha casa, vai falar o quê? Pensou agora? Só da... Ah, eu não posto não. Eu fico para mim. Meus momentos de delícia é só meu. E da minha esposa, claro, da minha família. Então preste atenção. A gente pega nesse ponto aí. Sabe por quê? Olha esse texto comigo, Romanos 12:1. Texto bastante batido. Você conhece. Paulo está aqui concluindo com base naquilo que ele tinha acabado de falar. Romanos 12:1 diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. Paulo está dizendo assim, com base em tudo que falei, eu peço que vocês sejam lógicos. A palavra aí, racional, é lógico. Ele está dizendo assim, vamos concluir logicamente. Diante de tudo que eu falei que Deus faz com vocês, o mínimo que vocês podem fazer por ele é se apresentem. A palavra apresentar como sacrifício, o problema aqui é que tem uma ideia um tanto contraditória, porque sacrificar é matar. Só que ele está dizendo que o sacrifício vai ser vivo. Então ele está colocando assim, enquanto você vive, enquanto você faz o que faz, no dia a dia da sua vida, você precisa ser um sacrifício vivo e agradável a Deus. Ele não quer a sua morte, mas ele quer a sua consagração diária. Então você é um sacrifício vivo, contrário àquilo. Então não é o tanto que eu deixo de fazer coisas, é o que eu passo a fazer por aquilo que eu entendo de Deus. Você não só ora, gente, porque é uma obrigação. Você não jejua porque era uma obrigação. Você não se cuida porque é uma obrigação. Se isso toma a tua mente, meu irmão, isso muda tudo. Olha aqui comigo. Vamos ver se isso cabe dentro do teu discipulado. Eu posso falar com você sim, depois que eu te ensinei, olha que vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses 4:1. Vamos lá, esse texto eu preciso ler com vocês. 1 Tessalonicenses 4, verso 1. Gente, esse texto, ele me marca muito sobre santidade, porque ele está falando ali, sim, de santificação do corpo. Só que é interessante como Paulo começa. Eu gosto muito dessa praticidade devocional. Ou seja, o que eles ouviram passaram a ser prático. Ocupou o dia a dia da vida deles. O que está escrito aí? Finalmente, irmãos, diante de tudo que já falei, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Eu acredito nesse processo, naqueles processos que você fala para a pessoa assim, como é que você está? Cara, eu estou vivendo um processo. Mas que processo? Está pior do que ontem. Então não é processo, é regresso. Pelo amor de Deus, processo é coisa que vai progredindo. Para mim é isso aqui, visão de processo, aonde eu progrido cada vez mais. Se eu regrido cada vez mais, não é desgraça, meu irmão. Larga desse negócio de viver nessa decadência de descer e chamar isso de processo. Agora, o que Paulo está falando? Vocês aprenderam a maneira como devem viver, agradar a Deus e efetivamente estão fazendo. Fazendo. Sabe o que os cristãos são? Repetidores de informação. Ah, eu vou para o céu. Gente, fizeram um evento, eu descobri, agora não me falha a memória como era, mas tinha um evento, onde tinham eventos gospel, tinha um grupo de evangelismo de cristãos. O que eles faziam, literalmente? Eles saíam nesses lugares, shows, né? Tava lá um show, um determinado cantor, aí esse grupo entrava no meio da galera e começavam a fazer perguntas chaves. Tipo, quem é Deus? O que é a Bíblia? Quem é Jesus? O que é a fé cristã? E dentro disso, eles falaram que era, assim, assustador a evangelização, porque eles chamavam de evangelismo de crente. Você sabe por quê? Efetivamente estamos ouvindo. Ou nem ouvindo. Em alguns contextos, nós não temos do que ouvir. Nós ouvimos blá, 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 um monte de palavra, motivação. E motivação para quê? Para seguir a Deus, para as lutas da vida que tem? Paulo falou sobre a motivação, esperança. Nós falamos domingo sobre esperança. Nós temos que ter algo que mova a nossa vida. Peraí. Agora, eu não posso falar para Roberto, você vai vencer, não sei. Às vezes umas derrotas na vida dela são necessárias e são trajetos dela com Deus. Deus é dinâmico. O que talvez para ela é derrota, agora não, essa semana vai experimentar uma vitória. Aí a Roberta pensa nessas horas, pastor, o que eu te fiz? Pode deixar, no próximo eu profetizo para você a benção. Vocês entenderam a questão aqui? É inútil, gente, eu falar para um público de 100 pessoas que todo mundo vai vencer, você vai vencer porque Deus está contigo. Às vezes Deus está contigo e você vai perder. Eu precisei aprender isso. Às vezes você vai orar com maior fé e Deus vai falar não. E o que a tua fé vai fazer? Vai murchar? Não. Ela vai sustentar você para ouvir o não. Isso é fé. Por isso nós estamos aprendendo uma série de mensagens no domingo sobre fé. Então, por favor, preste atenção aqui. Não dá. A gente precisa aprender o que fazer para agradar a Deus e efetivamente fazer. Tem que fazer. Gente, vocês que são discipuladores de pequenos grupos, faz isso com as pessoas, cara. Fala, o que você está fazendo? Tem que fazer, faz. Tem que fazer. Paulo, como é que ele fazia? Presta atenção aqui.
Paulo ele chegava numa igreja e ele fazia assim, ó. Ele tinha formas de verificar a qualidade dos cristãos daquele local. Então sabe como é que eles faziam? Ele via o amor por Cristo, o amor pelos irmãos e a fé. Aí ele falava assim, aqui tem qualidade. Quando ele chega no capítulo 4, lá no capítulo 1 ele já falou isso que eu estou te falando aqui. Ele chega lá no 4 e fala assim, vocês estão efetivamente fazendo. Gente, tinha forma, Kátia, da gente ficar ticando, da gente ficar, ó, opa, eles estão indo. Aqui, dá para se verificar. Agora, sinceramente, você não tem algumas experiências cristãs que você gruda na pessoa e você fala assim, eu não tenho como verificar a qualidade desse fruto? Você fala assim, cara, tá mal definido. Parece, mas não é. É o refrigerante do Chaves. Gosto de tamarindo. Cheiro de limão. Tu fica assim, gente, mas eu não é. Cristianismo pode ser verificado. Por quê? Toda mensagem, tudo que recebemos, tudo que entra no nosso coração se torna devocional. Então, ao ouvir alguma coisa, formule duas coisas. Um comportamento a assumir e uma intercessão a fazer. Você sabe a vontade de Deus, então faça como Epáfras. Quem é esse homem, pastor? É um pastor de São Paulo aqui? O pastor da igreja dos Colossos. Paulo não era o pastor da igreja. Paulo era um apóstolo, alguém que influenciava a igreja. Porém, Epáfras era o fiel ministro, conforme está escrito lá em Colossenses capítulo 1. Lá no 1, ele fala que ele era um fiel ministro. Paulo louva Epáfras dizendo, você é um fiel ministro. E no 4? 4 ele diz, Epáfras, se esforça para que vocês conheçam a vontade de Deus e em oração para que vocês agradem a Deus. Então ele era um homem que além de pregar, iluminar a mensagem, ele também orava para que as pessoas fizessem a vontade de Deus. Formule, meu irmão, uma postura a assumir e uma intercessão a fazer. Estamos juntos? Isso é cultura, a cultura do reino de Deus entrando dentro de nós. Então, progredindo cada vez mais. Por favor, não aceite uma mensagem que venha para diminuir a dedicação que você já alcançou. Se alguma mensagem está saqueando a dedicação que você alcançou, pelo amor de Deus, presta atenção aqui. Tem pessoas que chegam aqui e me vê, eu tenho cara de novo e sou novo. Estão me chamando de tio por aí, já estou ficando irritado. Falo, tio, cara, tio, olha a minha cara, tio. Eu gosto de estar no ambiente que eu sou pastor. Que aí eu olho assim e falo, cara, tudo velho, eu tô novo, entendeu? Que agora estão me chamando de tio, dentro de mercado. Tio, vai tio, que tio. O cara chega com a mesma cara. Outro dia, tio, você quer que eu saio? Quando eu olhei, falei, essa cara de tio vem me chamar de tio. Aí, eu até me perdi por causa do tio. Foi tantas emoções. Aí me vê, né? Eu sou novo, tô aqui de tênis, calça jeans, igual. Aí a pessoa pensa assim, caraca, muito maneira essa igreja, deve ser mó baderna. Aí a pessoa chega aqui, já aconteceu isso, dona Tânia, presta atenção. O cara, ele tinha um costume de orar no início do culto de joelho. Aí tudo que esse cara tinha, ele tinha costume de andar de calça. Aí ele veio me pedir assim, pastor, eu vou te pedir um negócio. Falei, pensei que era uma coisa séria, né? Ele, só te peço um negócio, querendo ser daqui. Eu quero ser daqui, mas eu só te peço um negócio. Falei, fala, irmão, eu posso andar de calça? Falei, fica tranquilo, que aqui a doutrina não é do avesso. Não. Se tu não andar de short, eu vou te excluir da igreja. Falei, fica tranquilo, irmão, você pode sobreviver em paz. Porque olha só, a pessoa já alcançou um nível de devoção onde ela precisa se prostrar no início do culto para orar. Se ela alcançou esse nível de devoção, quem sou eu para arrancar, gente? Fala para mim, Cadu. Por que eu haveria de falar, não, você não pode orar de joelho? Se houver algum tipo de exagero, algum mecanismo religioso que impeça a pessoa de uma comunhão com Deus, eu vou apontar. Eu não vou falar, não ore mais joelho. Eu falo, irmão, reveja se você não santificou o joelho dobrado. Cuidado. Isso pode não dar em nada. Isso pode te frustrar. Você pode dobrar seu joelho, Deus pode não vir. Porque Deus não está preso aos seus mecanismos, não. Cuidado. Eu até fui tocado para falar uma coisa aqui da minha meditação hoje. Rapidamente. Eu acho interessante que lá em 1 Reis, no capítulo 6, isso não está no script não, tá não. É uma coisa que eu fui tocado aqui para falar. Eu acho interessante que no versos 1 e 2, o rei Salomão fala assim, eu construí uma casa para sua habitação eterna, uma casa magnífica.
Ele fala: o Senhor habita numa nuvem densa, mas eu construí uma casa para o Senhor morar, e uma construção eterna. Só que lá no verso. É porque eu li tanto Reis quanto Crônicas, então eu fiquei todo perdidão. Reis é 8, Crônicas é 6. Aí lá no verso 18 de Crônicas 6, ele vira e fala assim: Deus pode, porventura, morar com o homem? Aí ele fala assim: os céus dos céus não podem contê-lo. Porventura, essa casa que eu construí, caberia o Senhor? Ele conclui dizendo: eu quero que Deus more naquilo que eu construí, mas ele diz: mas eu sei que ali ele não cabe. Sabe o que a gente precisa fazer dentro de igreja? A gente construa alguma espécie de devoção, mas não torne Deus o refém daquilo que você construiu. Não, quando eu adoro com a luz apagada, caraca, ele vem, irmão, ele rasga tudo. Quando eu adoro com Cirilo, tem que ser Cirilo a presença. Não, eu sou suspeito, porque eu CD bom, cara. Mas quando eu adoro com Cirilo, sem a presença de tua glória. Aí o Rafael já dá até assim, ó. Já tá até querendo já dobrar o pescoço. Não poderei prosseguir. Cara, é muito bom. Aí você fica instantaneamente preso. É a ideia do monte. É a ideia do orar de madrugada. Fila menor, irmão. Tá vendo muito Todo-Poderoso com Jim Carrey. Que isso, não. Deus não precisa de computador para responder tuas respostas, tuas orações, não. Ora na fila longa aí, porque ele ouve. Fica com isso, não, na cabeça. Agora, pastor, eu posso entregar uma noite orando? Por que não? Jesus fez. Você tá aí, irmão? Por que a igreja não faz vigília? Eu gosto de dormir. 2, é perigoso ficar com a igreja aberta de noite. 3, esse ambiente não é acústico, então ninguém tem o direito de ficar perturbando o sono alheio. Quando a gente tiver um local, talvez, que não saia som, que as pessoas olham assim e falam: ih, tá tendo culto, esse é meu sonho. Meu sonho de consumo é o dia que alguém vai passar e falar assim: caramba, tua igreja não dá para ouvir do lado de fora. É isso? Porque som de igreja vazado não é evangelismo, gente, é perturbação. Tá comigo? Tamo junto? Vazar culto, gente, isso é. Mas nós somos esquisitos também. A gente acha que essas coisas são evangelismo. 1 de Pedro 1,15, para a gente fechar esse assunto e por hoje. E eu quero me orgulhar de mim, com muita humildade para não perder a graça e acesso a ela. Eu preguei 2 tópicos hoje, olha só que glória. Eu não sou elogiado, né? Só sou criticado. 1 de Pedro 1,15 e 16, vamos lá. Gente, olha que texto espetacular para fechar esse entendimento. A gente ampliou aqui o conceito de devoção e ampliamos também o conceito de santidade. Diz assim: pelo contrário, como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. O contexto aqui é esse, é falar em tudo. Gente, santo em tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Acrescente aquela mentalidade para a glória de Deus e você verá como que isso você será tomado por outro tipo de santidade, outro tipo de devoção. Quando você olhar e falar assim: gente, eu estou lidando com o meu carro, mas eu tô esculhambando, estou quebrando, estou tratando de forma relapsa. Eu estou lidando com a minha vida, com a minha saúde, mas eu estou tratando de forma relapsa. Gente, a pessoa morrer de infarto depois que o médico falou que ela está correndo risco e ela continuar fazendo aquilo ali, não é morte, é assassinato, a pessoa está se matando. Você entende a diferença? Nós precisamos começar a ter responsabilidade. Esse ano, eu entrei esse ano, Deus falando muito comigo sobre responsabilidade. E, gente, como que o inimigo tem atuado para que eu não me cuide? Eu estou falando sério. E quando eu estou falando cuidado, não estou falando de oração, não, tá? Estou falando de coisas práticas da vida. Eu vi como que o diabo não gosta que a gente faça exercício. Eu achava que era o diabo que mandava a gente para academia. Olha só, dona Tânia, antes. Pensei, a pomba gira que fala para a gente ficar sensual. Olha aí, Thiago. Não, irmão, o diabo também não gosta que você tenha músculo, não. Modéstia, modéstia. Foi só uma piada, gente, para ficar. Você gravou. Você gravou. Não gravou? Vai estar lá agora, Kátia. Polichinelo falando: é mesmo, olha o diabo tentando me fazer eu parar essa dor aqui, ó. Tamo juntos. Viu, Michele? Não deixa o inimigo te parar, Michele. Tá fechando o funcional, procura outro. Vai correr com qualquer grupo aí na rua. Vai embora. Gente, a gente precisa viver de modo devocional. Amém? Devocional também é como a gente cuida da igreja. Amém?
Quando você não deixa um copo para trás, quando você não desarruma uma cadeira, você está sendo devocional. Gente, tudo que a gente faz com a mentalidade de glorificar a Deus, de zelar por aquilo que está sob nossa posse, é modo de adoração, é vida devocional, é vida piedosa. Então eu quero te pedir no nome de Jesus, qualquer tipo de resquício de religiosidade que transforme você em cumpridor de momentos, abandone essa mentalidade. Vamos nos pôr de pé e vamos orar? Coloca a sua vida diante do Senhor nessas duas questões que você ouviu e peça a Ele que te ajuste. Senhor, eu quero orar, Pai, nesse momento, para que a nossa vida, Deus, seja inundada por essas duas percepções. Amplie a vida devocional, o conceito de devoção a Ti e também, Pai, o conceito de santidade. Que a nossa mente seja ajustada, que as nossas crenças sejam ajustadas. Pai, quebranta o nosso coração, quebra toda dureza, quebra toda rigidez, quebra todo, Senhor, tipo, Pai, de mentalidade herética, como esse texto nos garante, de que restringir é santificar. Nós queremos, ó Pai, não ser santos por aquilo, somente aquilo que deixamos de fazer. Queremos ser santos por aquilo que fazemos. Queremos que a santidade seja vista. Queremos que pessoas, ó Deus, enxerguem aquilo que o Senhor é em nós. Não queremos, ó Deus, deixar, ó Pai, transparecer que a nossa crença, que a nossa fé em Ti é restritiva a momentos, se restringe a momentos, ó Pai, a momentos específicos. Não, nós não oramos por uma consciência da Tua presença. Nós oramos, ó Deus, porque estamos sempre em Ti e queremos sim celebrar a Tua companhia conosco, a Tua presença em nós, mas nós não oramos, ó Deus, porque entramos em Tua presença. O Senhor não se ausenta, o Senhor está presente, o Senhor habita, o Senhor se move entre nós. Nós queremos Te glorificar com tudo que somos e fazemos. Em tudo que somos e fazemos, com tudo que praticamos, Pai. Que, ó Deus, o nosso coração se encharque dessa verdade de louvor a Ti. E que em tudo possamos dar graças a Ti, gratidão àquele que criou, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Receba essa palavra.